Olha, semana passada nós estudamos um pouco sobre a grande esperança que temos da volta de Jesus. Nós vimos a grande promessa de Jesus em João 14, 1 a 3, que é a grande promessa que ele nos fez como seres humanos, como filhos amados do Senhor. Ele prometeu, né? Não se turbe o vosso coração, não tenham medo, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus prometeu que vai voltar para nos buscar. E nós vimos que no Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz que Jesus cedo vem. Ele voltará em breve para nos buscar, para dar a cada um, retribuir a cada um conforme as suas obras, quer sejam boas, quer sejam más, e acima de tudo, ele vem para buscar os seus filhos. E essa é a grande esperança, né? A gente vê hoje os problemas e as dificuldades que nós enfrentamos no mundo, essa pandemia e outras questões mais, violência. A gente viu aí a Charlene pedindo pelas crianças, né? Questão de paz e amor aos filhos e cuidado, né? Então, Jesus vem para solucionar os nossos problemas. Se o problema é doença, ele é a solução. Se o problema é a morte, ele é a ressurreição. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Nós vimos que a volta de Jesus, ela acontecerá de 4 maneiras, né? Tem 4 características a volta de Jesus, só recapitulando. A volta de Jesus, ela é real. Jesus virá de maneira real. Ele vai vir nas nuvens dos céus com milhares e milhares de anjos. A volta de Jesus, ela será de maneira visível, todo olho verá. A volta de Jesus será audível, todos irão ouvir a volta de Jesus, né? E a volta de Jesus, ela acontecerá nos ares. Jesus não vai pisar mais nesta terra. Ele disse que não pisará mais nessa terra. Inclusive, quem leu Mateus 24 e 25 vai ver que antes da volta de Jesus, vai acontecer que o próprio Satanás vai se transformar em Jesus, né? Vai dizer que ele é Jesus e vai voltar a este mundo querendo assumir, vai vir, né? Fazendo milagres, sinais e prodígios, dizendo eu sou o Cristo, e vai enganar a muitos que não estão conhecendo a palavra de Deus. Mas aqueles que conhecerem, como Jesus diz, e conhecereis a verdade vos libertará. E a grande promessa é essa, que a nossa vida não se resume a comer, beber, dormir, trabalhar, envelhecer e morrer. Mas nós temos um novo céu e uma nova terra que nos aguarda. Então, uma boa noite para o João também. Está aí? Boa noite, viu, João? Beleza. E hoje nós vamos estudar... Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Maravilha. O tema de hoje é um tema extremamente importante para a vida de todo ser humano. Nós vamos estudar hoje sobre o tema da morte, né? A verdade sobre a morte. O que a Bíblia fala sobre vida e sobre morte, né? O que acontece a uma pessoa quando ela morre? Uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto. O que acontece? Existem muitas tentativas para responder essa pergunta, né? Nós temos várias tentativas de responder o que acontece após a morte das pessoas. Quem acredita em vida após a morte, alguns acreditam em reencarnação, outros acreditam que existe, vamos dizer assim, que a pessoa quando morre, o corpo morre, mas existe uma entidade incorpórea que sobrevive, né? E alguns pensam que vão para o céu, outros pensam que quem é bom vai para o céu, que quem é ruim vai para o inferno, e outros acreditam no purgatório. Quando eu era pequeno, e hoje até vi isso na televisão, assisti hoje um pouco do esporte na Bandeirante, e um dos apresentadores lá estava falando que quando ele morrer, ele vai querer virar um pitbull, que essa é a crença dele, que quem morre vira um animal. Então, isso em rede nacional para um monte de gente, né? E ele não falou brincando, não, ele falou que essa é a crença dele mesmo, que ele pediu para
virar um cachorro, que ele quer morder nos outros quando você vê, parece ser brincadeira. Mas existem muitas tentativas de responder a essa pergunta, mas a maioria delas não consegue, né, aprofundar a angústia, né, e só consegue aprofundar a angústia e a incerteza das pessoas. Mas quando eu vou até a palavra de Deus, quando eu vou até o conhecimento bíblico, o conhecimento de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, conhecimento da verdade, da lei de Deus, eu percebo que a Bíblia deixa claro para nós o que acontece, né, após a morte, o que vai acontecer, o que tem acontecido com cada pessoa que vive, né, e que morre, e o que está acontecendo com aqueles que não estão mais entre nós. E nós vamos ver isso agora, a partir deste momento. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia no início de todas as coisas, lá no livro de Gênesis, no capítulo de número, no capítulo de número 1, e depois o capítulo de número 2. Gênesis capítulo 1, verso de número 26. Ok? O livro de Gênesis é justamente isso que diz, né? A palavra Gênesis é início, começo. Gênesis, nós temos aqui o começo da história. Gênesis 1, verso 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Maria, de onde nós viemos? Nós viemos de Deus. Deus é o Criador. No princípio criou Deus. E como é que ele nos criou? Olha aí, está aí na tela. Também disse Deus, verso de número 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos. Eu estava aproveitando a tela, viu, Fernando? Eu estava aproveitando a tela aí. Tá bom, à vontade. Mas tá aparecendo ainda? Porque tá no modo de compartilhamento. Ou saiu? Ele ficou na lateral, está aparecendo a propaganda. Ah, puxa vida. Pra gente tá aparecendo A gente tá normal. Ah, é? Ah, não, então deixa do jeito que tá aí. Eu vou acompanhar aqui, ó. Beleza? Para mim ficou tá normal agora? Ah, Para mim tá normal. Aí agora virou a propaganda de novo. Mas tá bom, eu acompanho junto aqui. Tá joia? Então, diz o texto bíblico que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Essa é a primeira informação. E o interessante, Deus está falando no plural ou no singular? No plural. Deus está falando no plural. Agora, Deus é singular ou é plural? Está escrito aí. E também disse Deus. Olha lá. Disse Deus, 2 pontos. Façamos. Então, isso diz para nós que Deus é um, mas são 3 pessoas. Não tem a informação das 3 pessoas aqui. Mas você, no decorrer da Bíblia, você encontra que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Então, os 3 estavam na criação e disseram que façamos o homem à nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. O verso 27 diz o quê? Lê para a gente aí, Charlene. Verso 27. Pode ser da tela mesmo, se tiver fácil para você. Conseguiu? Criou Deus, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus. O criou. Homem Maravilha. E mulher os criou. Maravilha. A palavra, né, façamos o homem, a tradução nossa poderia ser melhor. Daniel, me ajuda. Vai lá, mãe. Eu não posso fechar a porta, senão eu vou perder a internet. A palavra homem, aqui no verso 26, criou Deus, pois o homem à sua imagem, é a palavra Adão. E a palavra Adão significa humanidade, ser humano. Criou, façamos o ser humano. Quem é o ser humano? Verso 27. Deus cria e cria, né, o homem, né, criou Deus. Aqui no verso 27 a mesma coisa. O homem, a sua imagem. A palavra homem aqui é Adão, ou Adão, né, transliterado para nós.
à sua imagem. A imagem de Deus os criou. É interessante isso. O que é a humanidade? Um homem e uma mulher. E a palavra homem aqui não é Adão. No último homem aqui, não é Adão, é Zacar. O hebraico Zacar, e mulher é Nekevá. Então, as palavras hebraicas para homem e mulher, Zacar e Nekevá. Deus criou o homem e mulher, homem criou a humanidade, homem e mulher os criou com uma função maravilhosa, né, de verso 28. Abençoou-os, ele lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Então, Deus criou o ser humano com o propósito de ser a sua imagem e semelhança e com a função de serem mordomos, cuidadores da terra, do mar, dos animais, da fauna, da flora, em todos os aspectos. Aqui está a declaração de Deus. Mas como é que Deus faz o homem? Deus faz o homem desta maneira, Gênesis 2, verso 7. O que é o homem, né? O homem é a criação de Deus, a sua imagem, mas composto de duas substâncias. Olha o que diz aí. Okay. Camila, você pode ler para a gente? Gênesis 2, verso 7. Claro. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Opa! Então, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Aqui está a chave para você e eu entendermos aquilo que a maioria da humanidade não compreende. Por uma questão simples, né? Não é uma questão teológica, é uma questão de português. É uma questão de leitura. Pessoal, Porque... vamos dar boa noite para minha sogra, ela entrou. Ah, é? Opa! Me ajuda aqui, Que eu não não está tô vendo. conseguindo. Givanete. Bem-vinda, dona Ela fez assim, não Givanete. sei. Tá ouvindo, sogra? Faz assim, tá ouvindo? Acho que ela não tá ouvindo. A gente vai falar com ela aqui no WhatsApp. Joia. Cancela o compartilhamento, Fernando. Isso. Aí, agora a gente consegue ver. Tudo bem, Givanete? Tá ouvindo a gente? Dá um joia. Tá ouvindo? Aí, maravilha. Pensa. Alegria ter você com a gente aqui. A gente está em Gênesis 2, versículo 7. Né? E Gênesis 2, versículo 7, a Camila leu para a gente aí. A Camila leu e viu que Gênesis 2, verso 7 disse que então formou o Senhor Deus o homem do quê? Do pó da terra. E soprou em suas narinas o quê? O fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Como é que está o final da sua tradução? O final da minha tradução fala exatamente isso. Foi feito alma vivente. Foi feito alma vivente. Então, eu estou olhando para quantas almas viventes aqui? Ó, estou vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e as outras que estão apagadinhas só pelo nome aqui, que eu estou vendo. Então, você é uma alma o quê? Vivente. O ser humano é uma nefesh hayah. Essa é a expressão hebraica. Nefesh hayah. Alma vivente. Hayah é vida. Nefesh, né? Nefesh é sopro, vida, alma. Alma, pessoa, Nefesh é pessoa, desculpa. Pessoa vivente, uma alma vivente. Então, alma e pessoa são as mesmas palavras, sinônimas. O homem passou a ser uma alma vivente, ok? Então, o que é a vida? A vida é a junção da matéria. Deus formou o bonequinho de barro. Bonequinho não, bonecão de barro.
Segundo, segundo os estudiosos, Adão tinha aproximadamente 4 metros de altura. Então, por isso que a história da evolução não cola. Porque quando a gente olha estruturalmente, a composição do ser humano, o ser humano cada vez é mais frágil. Quanto mais o tempo passa, em vez do ser humano se tornar mais resistente, mais forte, ele se torna mais o quê? Frágil. E o ser humano hoje só é longevo, na sua grande maioria, por causa da ciência, da tecnologia, dos remédios, vamos dizer assim, da ciência que a gente tem, que nos faz, às vezes, você vai ao hospital e você utiliza os recursos e acaba conseguindo sobreviver às circunstâncias, né? Ok? Então, o que é a vida? É a junção da terra mais o fôlego de vida, que é o ar que Deus soprou nas narinas de quem? Do bonequinho. E ele passou a ser alma vivente. Ok? Alguma dúvida sobre o que é vida? Se isso é vida, né, o que é a morte, então? Eclesiastes 12, verso 7. Olha lá. Antes de ler Eclesiastes 12, verso 7, vamos ler Gênesis 3, que vai dizer a mesma coisa. Gênesis 3, verso de número... Deixa eu ver aqui. Gênesis 3, verso de número 20. Deixa eu ver. Verso 19. Olha lá. Gênesis 3, 19. Encontraram? Pastor, o senhor prefere que eu compartilhe ou a gente fica assim? Compartilha. Pode ir compartilhando. Gênesis 3, verso 19. Alguém encontrou? Quer ler para a gente? Encontrou aí, Givanete? Quem quiser ler, é só abrir aí o áudio e compartilha com a gente, tá bom? Gênesis 3, verso de número 20, de número 19. Vou ler, pastor. No Leia aí. suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Ok. Depois do pecado, porque Deus não criou o ser humano para morrer. Deus criou o ser humano para viver. Mas como o ser humano pecou, Deus formou o homem do pó da terra e lhe deu a vida, o fôlego de vida. E ele passou a ser alma vivente. Eu vou fazer uma ilustração aqui, tá joia? O que é a vida? A vida é semelhante a isso. A lâmpada é a matéria. A energia é o fôlego de vida. E a luz é a junção das duas coisas. Eu vou apagar aqui a luz aqui em casa, ó. Aqui eu apaguei a luz. Eu tenho uma lâmpada. A lâmpada sem energia, ela é apenas uma lâmpada. A energia sem lâmpada é energia. Mas quando você junta a lâmpada com a energia, produz o quê? Produz luz. Ok? Então, a Terra, sem o fôlego, os elementos do corpo humano, sem o fôlego de vida, são apenas a matéria. Quando Deus sopra o fôlego de vida, passa a ser alma vivente, ser humano completo, ok? Mas quando Deus retira o fôlego de vida, o pó volta o quê? A terra, como era. Porque tu és pó e ao pó voltará. Então, o que é vida e o que é morte? Vida é a junção da matéria mais o fôlego de vida, o homem passa a ser alma vivente. E o que é morte? É a desconexão das duas coisas. É o que está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso de número 7. Vai lá para a gente. Eclesiastes 12, versículo de número 7. Vida.
Pastor, só enquanto a gente encontra a passagem de Eclesiastes, talvez o que faça muita confusão é que no texto lá de Gênesis fala que Deus nos fez alma vivente e não que ele colocou uma alma em nós, né? Então, talvez a maioria das pessoas entende que a gente tem uma alma dentro e, na verdade, o texto fala que nós somos uma alma, né? É justamente isso, né? Então, Gênesis, Eclesiastes 12, verso de número 7. 12, verso 7. Quem pode ler para nós? Pode ler, João. Lê para a gente aí. 12, 7. Deixa eu achar aqui. Posso ler, então? Pode. Pode ir. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que o deu. Maravilha. Ok. Aí você tem corpo, que é a matéria, o pó da terra, e você tem a expressão que ruá, que é espírito, né? Nefesh Hayá, que vem da mesma raiz. Você tem espírito, que é a mesma tradução de sopro. A palavra espírito na Bíblia pode ser traduzida, né, de várias maneiras, como vento, como sopro, como hálito, né, como ar. Tudo isso significa o quê? Espírito, que é a palavra no hebraico pneuma, que dá origem àquilo que nós temos no nosso carro, pneu. Quando você fura o pneu, o que que vaza do pneu? Vaza o ar, né? Que é de pneu, pneumático, freio o quê? Freio a ar, né? Então, o vento, o ar, que é chamado de espírito, volta para quem? Para Deus que o deu, e o corpo vira o quê? Se decompõe e vira novamente pó, tá certo? O que acontece? Quando eu vou até a palavra de Deus, a Bíblia ensina para mim que eu sou uma alma vivente. Não que eu tenha uma alma vivente, mas eu fiz catecismo, não sei quantos fizeram. Fiz catecismo, fiz primeira comunhão, e lá me ensinava que o ser humano é matéria, espírito e tem uma alma, que é o que a Fernanda acabou de dizer aqui. E quando a gente era mais novo, né, eu cresci na roça, e o pessoal contava a história de alma penada. E aí tem gente que tem medo de cemitério, tem medo de passar na porta de cemitério, tem medo de que alguém volte para botar, vamos dizer assim, para atormentar, né? E aí você tem um monte de ideias, um monte de filosofias em relação a corpo, alma e espírito, né? Tem que ter medo de quem está vivo, né, pastor? Ah, sim, com certeza. Essa é a alma penada. A alma penada. Existem algumas almas penadas vivas aí, que penam a vida dos outros, né? E aí, assim, você já assistiu aquele filme Ghost? Né? Quantas vezes eu assisti aquele treino tal do Vale a Pena Ver de Novo? Vale a Pena Ver de Novo? Não, o Sessão da Tarde. Sessão da Tarde. Pelo menos umas 3, 4 vezes eu assisti aquele filme lá, né? E a musiquinha muito bonita, a mulher bonita, o rapaz lá todo simpático e tudo, a história, o enredo. E quando o cara morreu, o corpo dele ficou aonde? No chão, e a gente conseguia ver ele, vamos dizer, meio que imaterial, né? A alma dele, o quê? Ainda apaixonada por quem? Por aquela mulher. E aí tem todo o enredo, todo o desenvolvimento de uma história e aquilo. Só que isso daí é extremamente incompatível com o que Deus diz, a palavra de Deus diz, né? O que Jesus ensina e o que a palavra de Jesus nos diz. Porque, segundo a palavra de Deus,
né? Olha o que diz a palavra de Deus. Venham comigo aqui no livro de Ezequiel, capítulo 18, verso de número 4. Para o pensamento católico romano e o pensamento helenístico, e o pensamento da grande maioria vamos dizer, de cristãos e religiões no mundo, a alma é uma entidade incorpórea e ela não morre. É uma entidade imortal. Só que quando você vai até a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que a alma é uma pessoa, né? E olha o que diz aqui, Eclesiastes, o livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo de número 4. Okay? Não sei aí quem pode ler para a gente. Lê, Fernanda, lê para a gente aí, verso de número 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Opa, mantenha esse texto na tela. Vamos fazer uma análise simples. Você precisa de teologia para poder entender o que está escrito aí? Esses textos que nós acabamos de ler até agora, né, mostram para nós que Deus formou o homem do pó da terra e soprou neles o fôlego de vida, que é o espírito, né, que é o ar, o seu ar, e o homem passou a ser alma vivente. E agora nós estamos lendo o texto de Ezequiel 18, verso 4, que diz que todas as almas, ou seja, todas as pessoas são de quem? São de Deus. Né? E como a alma do Pai, né, e do Filho, tudo é dele. E a alma que pecar, essa vai fazer o quê? Bom, Vai morrer. A Bíblia diz que a alma morre. Mas Platão diz que a alma não morre. Você sabe de onde vem o problema? O problema está com Platão, Sócrates e Aristóteles. Em vez das pessoas ficarem com a Bíblia, algumas denominações cristãs pegaram a ideia helenística e juntaram o quê? A Bíblia. E virou uma confusão danada. Virou um problema sério, porque a Bíblia diz que nenhum ser humano é imortal. O único ser imortal é quem? É Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nem os anjos são imortais. O único ser imortal é Deus. Mas a grande mentira de Satanás, o grande engano de Satanás é que o ser humano, quando transgredisse a lei de Deus, ele não morreria. Ele seria como Deus, imortal. Imortal. E é por isso que alguns, né, acreditam que o corpo é ruim, é mau, e a alma é boa. Que o corpo morre, mas a alma permanece o quê? Viva, buscando aperfeiçoamento. Aí você tem a ideia do espiritismo, você tem a ideia da nova era, a ideia do Maitreya, que é o líder, vamos dizer assim, o ser espiritual, que são coisas, eu estou apenas falando aqui algumas questões que, às vezes, para entender, precisa estudar um pouquinho mais, né? Mas no básico aqui, que é o que é importante da palavra de Deus, olha o que diz Gênesis 46, verso de número 27. Gênesis 46, 27. Pastor, João está Sim. encucado com uma questão aqui. Ele quer saber por que os anjos não são imortais. Ou se foi isso realmente que nós entendemos, nem os anjos são imortais. Imortal Nem os é só anjos Deus. são imortais. Os anjos só têm vida por causa de quem? Por causa de Deus. Por exemplo, o diabo e os seus anjos, eles vão morrer. Eles vão ser exterminados. E eles morreriam naturalmente se Deus não os destruísse. Mas a palavra de Deus diz que o lago de fogo é até assim, vou aproveitar a sua deixa, só para a gente mostrar o quanto Deus é amoroso. Nós vimos na semana passada por que Jesus não veio ainda, não é, Charlene? Por que Jesus não voltou ainda? Porque ele não quer que ninguém se perca. Ele ama todos e deseja que todos cheguem ao arrependimento. Nem todos vão chegar porque se rebelaram. Mas, olha o que diz Mateus, capítulo de número 25. Vamos lá rapidinho, né? Só esse é um parêntese aqui.
Mateus, capítulo de número 25. Olha, esse texto, para mim, ele vale R$ 1 milhão. $1 milhão, para ficar 5 vezes mais caro aí. Mateus de número 25, verso de número, se eu ver aqui, isso é 41. Se eu não me engano, o verso 41. Olha, esse aqui vocês têm que gravar no coração de vocês, esse texto. Olha o que diz aqui. Verso 41 mesmo. Então o rei, quem é o rei? É Deus o Pai. Dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Quando isso se dá? Por ocasião da volta de Jesus. Outra coisa, irmão, não existe inferno. O inferno só vai acontecer quando? No fim dos tempos. No fim dos tempos, por ocasião da volta de quem? Quer dizer, por ocasião do julgamento que Jesus, a execução do julgamento de Jesus. Aqui está, né? Preparado para quem? Diabo e seus anjos. Foi preparado para algum ser humano o fogo eterno? Não. Também. Amém, João, é isso mesmo. Amém. O fogo eterno não foi preparado para ser humano nenhum. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todo aquele que se arrepender, que crer em Jesus e for batizado, será o quê? Será salvo. Quem, porém, não crer, já está o quê? Condenado. Agora, o fogo do inferno foi preparado, o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, louvado seja Deus por isso. Por isso que há solução e há salvação para todo aquele que crê. Então, louvado seja Deus por isso. Por isso que Jesus não voltou ainda, viu, Charney? Mas chegará um momento em que ele vai voltar para retribuir a cada um conforme as suas obras. Então, voltando lá no texto de Gênesis, né, que nós vimos aqui 46, verso 27, ainda no contexto explicando aí a questão do que é vida e do que é morte, é impossível entender a morte se eu não entender o que é a vida. Então, a gente tem que entender, para eu entender o que é a morte, eu preciso entender o que é a vida, porque a morte é o fim do quê? A morte é o fim da vida, então eu preciso entender o que é a vida. E a maioria de nós crescemos sem entender o que é vida. E vida, segundo a palavra de Deus, né? Vida, segundo a palavra de Deus, é a junção da matéria, que é tudo que nós temos, né? Com todos os seus componentes. Quando você pega o corpo humano, 70%, dizem alguns, cerca de 70% é água. O outro são minerais, né? E outras substâncias da própria terra que, moldados, geram o nosso corpo, né, que é a máquina mais perfeita do universo, aí, e Deus sopra nela o fôlego de vida e a gente tem vida. Tanto que, assim, olha, enquanto nós estamos falando aqui, se alguém de nós deixar de respirar por 3 minutos, o que acontece? Volta para o pó. Volta para o pó. Existem os super-humanos aí que conseguem nadar sem respirar em 4, 5 minutos, mas são alguns, né? Mas não passa disso. Não passa disso. Então, a gente depende E essa vida é quem? Essa vida provém de Deus. Né? Ok? Então, Gênesis 46, verso 27, diz o quê? Vamos ler aqui. Só um minutinho, Sim. ainda não coloquei Gênesis na tela, só ainda, João, para complementar, a Bíblia diz aqui em 1 Timóteo 6,16, ainda sobre a questão dos anjos, né? Que o único que possui imortalidade é Deus. Mas isso não quer dizer que os anjos são como nós, né? Que envelhecem e morrem. Eles continuam vivos e continuarão vivos porque Deus dá a eles vida, né? Mas eles não têm vida em si mesmos, só Deus tem vida em si mesmo, e Deus pode fazer as suas criaturas, filhos e tal, viverem para todo sempre, mas não que quem foi criado tem esse poder em si mesmo, né? Só ele tem. É isso mesmo. Obrigado, esse texto aí fantástico, né? Deus é único e imortal. Agora, Gênesis é Gênesis 46? 46, verso 27.
Olha o que diz aí, verso 27. Olha lá. Os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas de Jacó que viveram para o Egito vieram para o Egito, foram 70. Nessa tradução, ela é uma tradução já vamos dizer, mais moderna. Aqui, no todas as pessoas, a palavra é nefesh hayá. É a mesma expressão lá de Gênesis, capítulo, todas as pessoas. As pessoas é a alma. Todas as almas da casa de Jacó foram 70. Só que é uma tradução que já ajuda a gente a entender melhor aqui essa que nós estamos utilizando. Então, aqui, pessoas e almas é a mesma coisa. Ok? Deuteronômio 10, 22 também é a mesma expressão. Vamos ver como é que vai estar lá. Se vai estar alma ou se vai estar já traduzido, transliterado como pessoas. Deuteronômio? Deuteronômio, capítulo de número 10, verso 22. Aqui está na versão mais antiga. 10, verso 22. Ah lá, ó. Com 70 almas, você vê que é a mesma, é o mesmo evento contado aqui em Deuteronômio. Com 70 almas, teus pais, Jacó, né? Jacó desceu ao Egito. E agora, deixa eu abrir aqui, porque eu fez uma alteração aí na tela. Lê para a gente aí, Fernanda. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Lá foi 70 o quê? Pessoas. Pessoas. E aqui, Moisés chama de 70 o quê? Almas. Então, pessoas e almas é a mesma coisa. Então, uma alma vivente é uma pessoa. Como o João disse, a gente tem que ter medo das pessoas e não de alma penada, de gente morta. Por que a gente... Isso é bíblico, João. Por que a gente não precisa ter medo de gente morta? Olha o que diz. Isso daqui é a chave para a gente viver feliz. Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. Nós vamos ler o verso 5 e verso 6. Eclesiastes 9, verso 5 e verso... Vamos ler o verso 5. Você vai ver que a mensagem bíblica é completamente diferente do que a maioria das pessoas são ensinadas, do que as pessoas acabam acreditando. Quando você assiste um desenho, por exemplo, as nossas crianças, elas são ensinadas, eu me lembro quando assistia Tio Patinha, Pica-Pau, quando morria o bichinho, que não morria, né? Caía lá uma bigorna em cima vamos ler, lá do Seu Leôncio, aí saía aquele vultinho assim dele e ia embora. Uns virava um diabinho, outros viravam um anjinho, alguma coisa assim. E isso são tudo ideias de imortalidade da alma. Mas olha o que diz aí, lê, João, para gente. O que acontece com a pessoa quando morre? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Verso de baixo. O próximo verso. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Olha, presta atenção nisso, viu? Aqui está o que Jesus diz. Aqui está o que a palavra de Deus diz, né? O problema do ser humano é porque não conhece a palavra de Deus. Jesus diz assim: errais não conhecendo as Escrituras. As Escrituras dizem para nós que quem morre, que os vivos sabem que hão de quê? De morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma.
que um morto sabe? Coisa nenhuma. Não sabe nada. O que um morto pode fazer de mal com você? Ele tem ódio. Um morto pode ajudar você? Não pode te ajudar. E aqui está o grande engano de Satanás. Aqui está o local onde Satanás ele consegue agir na vida do ser humano. Aqui está a doutrina que abre porta para o mundo dos espíritos. Que vocês entendessem isso em nome de Jesus, e conhecereis a verdade vos libertará. Aqui está a abertura para o mundo dos espíritos. Por exemplo, pode falar, Fernanda. Eu só ia comentar que, por isso que Jesus, quando alguém morria, ele nunca falava que a pessoa morria, ele falava que dormia, a pessoa dorme, porque quando a gente dorme, a gente não sabe de nada, entre outras coisas, né? Então, ele tentava explicar a morte dessa maneira, que as pessoas dormem e um dia elas vão acordar na ressurreição. Então, assim, os mortos têm algum conhecimento? Conhecimento de alguma coisa? Mas olha, eu sou capaz de apresentar para vocês pessoas na minha família que já conversaram com mortos. Eu tenho na minha família pessoas, né, que conversam com mortos. Só que a Bíblia diz que morto nenhum pode fazer o quê? Falar. Falar. E assim, se você procurar, né, dentro da sua família e nos arredores, né, na comunidade, é possível você ouvir alguém que já foi num centro espírita e já conversou com o morto. Ô, professor. Já recebeu Oi? Já ia falar o professor acostumado com... Fala, pastor, mas no caso, então, esses espíritas que se dizem falar com os mortos estão falando com o diabo, né? Olha, João, eu não vou já chegar nessa conclusão, mas eu sei o seguinte: se eu acredito em Deus e acredito na Bíblia, e Com Deus está falando No a morto verdade, ele não vai acreditar, né? com os mortos não é. Com morto nenhum é. Entendeu? Porque o morto que morreu não tem alegria, não tem ódio, não tem amor, não tem paz, nem tem tristeza, nem tem rancor. Nem tem Ele inveja. não nem tem inveja, não tem pensamento. Ele não faz o bem e nem faz o quê? O mal. Segundo a Bíblia, esse morto, ele nem vai para o céu, nem para o inferno e nem para o purgatório. Segundo a palavra de Deus, para onde é que vão os mortos? Olha o que Jesus diz. Onde estão os mortos? João 5, verso 28 e 29. João 5, verso 28 e 29. Segundo Jesus, quem morre está onde? A Maria hoje, a Maria mais novinha aqui, vai ficar mais esperta do que nós. Novinha já vai saber. Novinha, ela já sabe que morto nenhum pode espantar ela. Dá para dormir no cemitério. Né? O único problema é que é muito, vamos dizer, sozinho não quero, não. Né? Mas não precisa ter medo de morto. Né? Porque morto não pode fazer nada com a gente. Ok? Porque os mortos estão aonde? Lê para a gente aí, Charlene. Vai lá, verso 25 e verso 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Ok. Então você vê, Jesus está dizendo isso.
Jesus está dizendo que quem está morto está onde? Na sepultura, ou seja, virou pó. Quem morreu no mar, virou pó no mar. Tem gente que morreu queimado numa explosão de avião. Nem pó não virou cinza, né? Virou ali e tudo. E outros de outra maneira. Alguns foram sepultados, outros não foram sepultados. Só que Deus conhece todos os seres humanos, os vivos e os mortos. E essa é a mensagem mais, vamos dizer assim, esta é a mensagem mais importante da palavra de Deus, quando nós cremos em Jesus. Porque aquele que crê em mim, ainda que morra, vai fazer o quê? Viverá. E viverá quando? Nós vimos na semana passada, por ocasião da volta de quem? De Jesus. Os que creram em Deus vão ressuscitar na primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? Ressurreição do quê? Destaque para nós aí. Ressurreição da vida. E os que não creram em Deus vão ressuscitar na ressurreição do quê? Do juízo. Tá? Pastor, uma pergunta. Pode falar. Essa ressurreição vai ser, não é mais corpo, né? Que voltou para o pó, ele não se torna mais corpo, é a ressurreição da alma, do espírito, do espírito. Eu fiquei Charlene. Isso. Charlene, ó, tá vendo qual é o problema? A gente passou a vida inteira acreditando que a alma é o quê? Que a alma não é corpo. Que a alma é uma entidade que não morre. Tipo o Ghost do outro lado da vida. Morreu, mas não morreu. Ok? Mas aqui nós estamos vendo que a alma, toda alma que pecar, essa morrerá. E quando morre, ela não lembra de quê? Não lembra de nada. Ela fica aguardando até a primeira ou a segunda ressurreição. Primeira ou a segunda ressurreição. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse nosso estudo, ele não termina hoje, viu? Esse nosso estudo, ele não vai terminar hoje. Nós estamos introduzindo esse estudo, porque, olha, quantos anos você tem? Talvez para você, hoje é a primeira vez que você está ouvindo falar que os mortos não sabem coisa nenhuma. Primeiro vai julgar os mortos, pastor? Depois os vivos? Primeiro é quem morreu ou depois? Esse estudo é para a semana que vem. Está se antecipando. Mas, pastor, em resumo... Já está garantindo a gente na próxima, né? Em resumo, então, entendemos que nós vamos ressuscitar da maneira que morremos. Porque o nosso corpo é a alma já, não tem duas, não são duas. Deixa eu dizer uma coisa para você. A ressurreição de Jesus é o nosso modelo. Nós passamos esses dias atrás aí pela Semana Santa. No domingo, quando Jesus ressuscitou, houve um discípulo que disse assim: eu duvido que esse é Jesus. Se você é Jesus mesmo, deixa eu botar o dedo aí. Então Jesus falou o quê? Vem cá, Tomé. Põe o dedo aqui, ó, na ferida. Põe o dedo aqui aonde? Jesus ressuscitou como alma ou ele ressuscitou como corpo? Corpo. Como corpo e alma. A sua ressuscitação. É uma coisa só, né? E ferida, e com as feridas, da mesma maneira que ele morreu. Isso. Acontece que nós, né? Mas isso é da semana que vem. Ai, pastor! Dá um spoiler, vai. Vou dar um spoiler. Acontece que nós vamos ser transformados no abrir e fechar de olhos. Os que ressuscitarem na primeira... Esse é um spoiler, ó. Os que ressuscitarem na primeira ressurreição vão ressuscitar bonitos, perfeitos, que nem Adão. Só que com as suas características, com o seu caráter, com a sua maneira de ser. Com 4 metros de altura, hein? Olha, vai ser moderno, hein? Ô, João, ó, imagina, ninguém vai ter inveja de Adão e nem da Eva. Vamos dar trabalho lá no céu, hein? Transformado no abrir e fechar de olhos, vai ser coisa maravilhosa, tá ok? Né? Então, assim, ó, olha esse texto que a Fernanda acabou de colocar para a gente. A gente leu na semana passada esse texto sobre a primeira ressurreição,
Ok? A primeira ressurreição, ela acontece por ocasião da volta de Jesus, né? Vamos ler a partir do verso 13, Fernanda. Ah, tá. Você está em 1 Coríntios 15? É isso? Você está em 1 Coríntios 15. Né? É Deixa aí porque para gente. 1 Coríntios 15 que faz a referência do abrir e Isso. fechar de olhos. Mas depois posso ir lá. Lê para gente ele aí. Vou até ler a partir do 51, né? Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ou seja, nem todo mundo vai morrer, porque pela ocasião da volta de Jesus, alguns estarão o quê? Muita gente vai estar como? Viva. Viva! Então, nem todo mundo vai morrer, ok? Mas quem morreu, olha lá, né? Num Os que não momento, morreram vão ser transformados, né? Verso 52. Pode ler. num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, olha que maravilha. Por ocasião da volta de Jesus, quem crê em Jesus e estiver vivo vai ser o quê? Transformados num abrir e fechar de olhos. Se não tem braço, vai nascer o braço, né? Vai ser transformado, ok? E os que foram mortos, que viraram pó, aquele mesmo que disse haja luz e houve luz, vai tocar a trombeta e ele vai chamar pelos mortos, assim como ele disse para Lázaro. Depois você lê João capítulo 11, ok? Quem é que vai ler João capítulo 11? Anota aí. Evangelho de João, capítulo 11. João, capítulo 11, diz que Lázaro já estava morto há 4 dias, já cheirava mal, já estava todo podre, comido de bicho. E Jesus, então, ressuscita. Quando Jesus o ressuscita, ele ressuscita perfeito. Ou seja... Pastor, porque o que eu estou pensando aqui? Porque hoje em dia, os corpos, né, depois que morre, eles até tiram, sei lá, destrói, né? Então vai ter que ser muito mágico isso, né? Igual nascer, vai ser algo, né? Porque hoje em dia você não tem mais corpo de ninguém, né? Eles tiram depois. Aquele que disse assim, haja sol, lua e estrelas, por acaso é difícil para ele dizer, né? Voltem à vida? De maneira nenhuma. Né? Esse é o Deus Todo-Poderoso, a gente não tem a mínima ideia. Às vezes a gente, por falta de conhecimento, a gente acha que Deus só pode cuidar de algumas coisinhas da vida da gente. Vai lá, Maria. Tem que falar mais alto, ele não está te ouvindo. Deus vai, ele vem para a Terra, pega o nosso corpo, transforma e a gente vive de novo. Aleluia. Ó, vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler lá. Lá é bem detalhista. Vamos lá. 1 Tessalonicenses. Ó, esse nome é feio que é para nós. Tessalônica era uma cidade. Quem nasce em Tessalônica é Tessalonicense, ok? Então, essa carta foi escrita por Paulo. Por exemplo, olha, se eu fizer uma pergunta para vocês hoje, né, e isso é um pouco demais, mas se eu perguntar para você assim, olha, a Bíblia diz que quem morre, né, vai para o pó da terra. Deixa eu te perguntar assim, Pedro morreu? Morreu. Paulo morreu? Também. João? Então, segundo a Bíblia, eles estão aonde? No pó da terra. Mas nós fomos doutrinados na doutrina helenística, romana, pagã, de que quem morre vai para onde? Para o céu. E a gente pensa que Paulo, Pedro, Tiago, João, Maria estão aonde? Mas me acham uma passagem na Bíblia do próprio Paulo que diga que Pedro está no céu. Me encontre uma passagem na Bíblia de Gênesis ou Apocalipse que diga que Paulo está no céu. O próprio Paulo acabou de dizer ali que quem morre vai aguardar até a volta de quem? De Jesus para a primeira
ressurreição, Ressurreição. ou a pastor. segunda, ressurreição. Vai lá, João. Mas o pessoal, os católicos, eles acreditam, eu acho, né? Não tenho certeza, que Maria, a mãe de Jesus, está no céu. Será que está mesmo? Então, eu fiz primeira comunhão. E Já eu Charlene não aguenta, né? Então, e diz que Pedro também está lá. Não só São Pedro, mas diz que São Jorge também está lá. Os corintianos aí, ó. Diz que São Jorge também está aí lutando contra o dragão ainda, lá na Lua, né? Mas a palavra de Deus diz que quem morreu virou o quê? A Maria sabe disso. Pergunta para Maria. Maria, quando morre, vai para onde? No céu. Aí, ó, tá vendo? A Maria sabe, vai para o céu. Mas a Ela Bíblia não diz fez primeira comunhão, viu? Não precisa, não precisa. Basta você assistir o Faustão. Basta você assistir um programa de televisão esses dias atrás. Por exemplo, basta você assistir o jornal hoje. Aquele rapaz que morreu ontem, humorista, disseram que no céu estava com tristeza, o céu estava muito triste, estava precisando de um humorista lá. Então, ele morreu e foi para o céu, para alegrar o céu. Para fazer lá o episódio, o filme número 6, lá, o 5 da... Como é que é o nome? Eu esqueci. Minha mãe é uma peça. Não, foi fazer minha mãe uma peça lá no céu, porque estava precisando de alguém para poder alegrar o céu, né? Eu me lembro quando morreu o João Paulo, do João Paulo e Daniel. Eu não sei se eu tinha mais ou menos a idade da Maria, talvez. Aí, assim, e lembro que o Faustão falou, assim, naquele domingo de despedida, assim, que João Paulo foi cantar no céu. E eu, naquela mente juvenil, acreditei no quê? Eu acreditei que quem morre vai para onde? Para o céu. Também lembro, era ainda criança também, quando morreram os Mamonas Assassinas aqui na Serra, que faziam um maior sucesso, né? Quando eles morreram, mesma coisa, disseram que quem morreu foi para onde? Foi para o céu. Só que, olha, se eles estão no céu, então Jesus vai voltar para quê? Não precisa ter teologia, é apenas saber português. Vamos fazer a leitura aqui do verso 13 em diante. Olha o que diz aí. Pastor, mas você sabe que isso não é uma coisa só de primeira comunhão, de católico. Assim, eu nasci em berço evangélico e às vezes Também. a gente até escuta no nosso meio mesmo, às vezes as pessoas falarem se alguém morreu, o céu está em festa. Estava pensando nisso agora. Né? Não existe isso, porque Uma todo música, mundo ainda vai ficar aguardando a vinda de Jesus para saber se vai para essa primeira ressurreição para a vida eterna com glória ou se vai para o julgamento. Então, quer dizer, todo mundo está no sono, dormindo ali, está no pó da terra esperando o final de todas as coisas. Justamente, é isso que diz a palavra de Deus, né? Então, assim, tem uma música da Cassiane, que é uma cantora evangélica que fez muito sucesso há uns 10 anos atrás, né? E ainda deve fazer, mas a gente não tem escutado mais tanto. Tem um tanto hoje. Põe 10 anos atrás, eu escutava a Cassiane, eu vou fazer 32, eu tinha uns 10 anos, pelo menos uns 20 anos atrás música. Ela fazia muito sucesso. Provavelmente você vai lembrar desse refrão: o crente quando morre vai direto para a glória. Tem um refrão dela assim, ó. E rapaz, então, por que você acha que tanto crente suicidou? Por que você acha que tem um punhado de gente que crê em Deus e suicida? E tira a vida quando estão os momentos difíceis? Porque ele pensa que vai morrer e vai acordar onde? É a miséria do capeta, uma mensagem dessa, né? A Bíblia diz que quem morre vai para o pó da terra. Não vai para o céu e nem para o inferno. O capeta é tão astuto e sagaz que ele diz que quem é ruim morre e vai para o inferno e fica queimando lá no inferno. Mas que Deus é esse? Que Deus de amor é esse que põe alguém que queima, mas não queima, fica sofrendo, gritando, né? Eu assisti uma novela chamada A Viagem. Não sei se vocês lembram. Tinha aquele Alexandre. O Alexandre... Tinha um medo. Aquele Alexandre era o capiroto em vida.
Aquele era o bicho, né? Mas ele morreu, o céu era um trem branco. Eu que não quero ir para o céu de jeito nenhum. Depois daquela novela, eu não queria saber de céu, não. O céu era um trem branco, um povo esquisito, tudo de branco, e ainda dava para escutar os gritos do pessoal que estava sofrendo lá no Lago de Fogo e tudo mais, né? Então você vê assim, tudo isso para poder malograr o caráter de Deus. Deus é amor. Como é que Deus é amor e provoca um sofrimento desse? Tem gente hoje que diz que o coronavírus foi Deus quem trouxe. Você fala assim, olha, está lendo qualquer outra coisa menos a palavra de Deus. Né? Pastor, fizeram uma pergunta no chat, acho que foi Camille, querendo saber se tem alguma passagem a respeito do suicídio. Existem algumas, mas assim, a gente pode separar um momento desse. A gente vai fazer 3 estudos, o 14º eu posso trazer, né, uma temática dessa que é bem atual para gente trabalhar ela, ok? A gente vai ver como é interessante isso. O que a Bíblia diz sobre isso é muito amplo, né? É muito amplo sobre isso. Algumas pessoas dizem assim, quem se suicida não vai para o céu, não vai ser salvo. Outros já dizem que quem se suicida pode ser salvo. A gente vai ver que Deus é maravilhoso. Deus é amor. A gente não pode se esquecer disso. Deus é amor. E aquele que crê em Deus, ainda que morra, viverá. E o sofrimento humano, né? Só quem está calçando a mesma bota sabe, e tem o mesmo número de pés, sabe onde é que está o calo, onde é que está a dor do calo. Então, assim, graças a Deus, nós não julgamos ninguém. Nós somos julgados por quem? Por Deus. Né? Eu preciso terminar a mensagem hoje com vocês e a gente vai continuar na semana que vem. Tá? Nós vamos ler esse texto aqui. Tá? Vamos ler então, a partir do verso 13. Né? Quem pode ler para a gente? Leia aí, Fernanda, fazendo um favor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isso. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Maravilha, né? Olha, queridos, você tem como diminuir, Fernanda? E diminuir. João, desculpa, João 11? Não, 1 Tessalonicenses. João 11 você vai ler em casa depois aí, ok? A história de João 11. Então, é 1 Tessalonicenses. Essa carta de Paulo. Paulo está dizendo assim, olha, eu não quero que vocês fiquem entristecidos como aqueles que não têm esperança, aqueles que não têm conhecimento. Porque aqueles que dormem, nós não vamos para olha a perspectiva de Paulo. Na perspectiva de Paulo, os mortos todos estavam onde? Dormindo. Na sepultura. E ele estava pregando para a igreja para que os irmãos não pensassem que eles fossem para o céu primeiro do que os mortos. Mas hoje, ensino totalmente o contrário. Diz que os mortos já estão onde? No céu, ou no inferno, ou no purgatório, né? De certa forma. Então, Paulo está dizendo assim, olha, nós não vamos primeiro do que eles. E nem eles vão primeiro do que nós. Todos vamos juntos. No momento que Jesus voltar, olha lá o verso 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também trará em sua companhia quem? Os que dormem. Olha, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, 2 pontos, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos quem? Os que dormem. Não vamos primeiro.
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E quando Jesus descer dos céus, o que vai acontecer aí, Camila? O que vai acontecer aí, Eliana? Os Os mortos mortos em ressuscitarão primeiro. Olha lá, os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que tiverem Seremos vivos, né? arrebatados. Você vê que Paulo, ele não é prepotente, né? Ele cria na volta de Jesus, mas ele fala assim, ó, os que ficarmos, né? Vamos dizer, quem estiver vivo por ocasião da volta dele, seremos arrebatados juntamente com quem? Com eles. Deixa eu dizer uma outra coisa para vocês. Existe uma outra doutrina que não tem nada a ver com a Bíblia, que é a doutrina do arrebatamento secreto. Olha para você ver aqui, não vai haver arrebatamento secreto. O arrebatamento vai ser totalmente revelado. Tanto os vivos quanto os mortos vão ser arrebatados juntamente entre nuvens para o encontro de quem? Do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com quem? Com o Senhor. E diz o que é a palavra de Deus: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, hoje, que a gente tem vivido um momento tão difícil, hoje mesmo, eu recebi ontem, né? Hoje foi sepultado um colega pastor nosso, lá do Sul, e há 3 dias morreu a esposa dele. E ontem ele morreu. Tá, os 2 foram entubados, né? E eles deixaram uma filhinha de 6 anos, órfã de pai e de mãe, ceifados por essa praga, dessa doença, né? E eles têm o quê? 45 anos. Entre 40 e 45 anos, os dois, né? E aí você vê assim, olha, o que a palavra de Deus diz pra gente? Vamos consolar que eles estão pro céu, para casal pastoral, isso não. A palavra de Deus diz assim, ó, consolai-vos uns aos outros com essa palavra, a palavra da ressurreição. João capítulo 11, que vocês vão ler, lá diz assim, ó, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Viverá por ocasião da volta de quem? Da volta de Jesus. Então, assim, louvado seja Deus por isso. O que é a vida? É a matéria, mais o fôlego de vida, que passou a ser alma vivente. Você é o quê? Uma alma viva. Você tem uma alma ou você é uma alma? Eu sou uma alma. E como sou pecador, todo ser humano pecador, toda alma que pecar, essa morrerá. Mas aquele que crê em Jesus vai voltar a ter o quê? A ter vida. A ser uma nefesh raiá, uma alma vivente. Com corpo, com conhecimento, consciência, com pensamento, né? Que será restaurado por Deus. E aí, assim, esse estudo nós vamos fazer na semana que vem, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Se precisar de um terceiro, a gente faz um terceiro para a gente entender, né, bem essa situação. Porque olha, você falou que tem quantos anos, Camila? Tenho 31, vou fazer 32 em setembro. Vai fazer 32 anos. E sempre a gente ouviu, né, sempre a gente ouviu determinado ensino que quando você vai comparar com o que Jesus diz, não corresponde. Que é o que Jesus disse, né? Que nós devemos conhecer a palavra, e a palavra vos libertará. E aí, nesse sentido, a gente viu aqui que vai haver quantas ressurreições? 2. A primeira ressurreição dos salvos e a segunda ressurreição dos que se perderão, né? Eu quero estar na primeira ressurreição ou vivo por ocasião da volta de Jesus. Acredito que vocês também, né? Honra e glória do Senhor Jesus. Esse é o grande privilégio nosso. Então, assim, você é muito amado por Deus. Por isso que eu pedi para você gravar o texto de Mateus 25, verso 41. O fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Por isso que a salvação é um presente. E é mais fácil se salvar do que se perder.
Para se salvar, basta eu crer em Jesus e amá-lo. Para eu me perder, basta eu querer viver a vida para quem? Para mim mesmo. Não querendo crer. Não aceitando a minha condição. É um doente que não quer ir para o médico. É um perdido que não quer ser encontrado. Mas aquele que se sente ovelha e quer ser ovelha do aprisco do Senhor, o Senhor reunirá as suas ovelhas. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Essa é a grande alegria. Então, por isso que eu digo para você, em nome de Jesus, a gente aprendeu uma outra coisa. Dá para a gente conversar com gente morta? Pode até aparecer alguém aí dizendo que morreu e ressuscitou, mas esse alguém a gente não viu ainda, porque a gente não leu o texto bíblico, viu, João? Mas você já matou a charada. Você já matou a charada aí. A porta do mundo espiritual, infelizmente, ela é aberta por esta brecha. Por isso que o diabo astuto e sagaz, ele quer que as pessoas conversem com quem? Com mortos. É com ele. Ele quer que a gente converse com ele, né? Isso, e acredite que é com os mortos. Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês, né? Por exemplo, você já ouviu falar em psicografia? Já. Que são livros ditados por anjos ou por pessoas mortas que voltaram. Quem que você acha que está ditando esses livros? Por exemplo, Harry Potter. Harry Potter é uma literatura ditada do início ao fim por uma entidade que morreu e voltou para poder como um anjo do bem para a autora. E eu gosto, viu, pastor? Deus me perdoe. Deus me perdoe, meu Deus, eu não sabia disso, não. Então. E conhecereis a verdade vos Libertará. Ainda bem que eu já assisti, viu? E aí, assim, ó, eu vou lhe dizer assim, a gente vai vendo como é as coisas, né? Então, opa, Fernanda está transmitindo aí. Fernanda, você tá trazendo os textos da semana que vem. Então, vou tirar. A gente encerra aqui e vai... Não, okay? Pastor. Continua. Já são 9h23, eu preciso fechar com vocês aí. Olha, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus ama você. E Deus, ele trabalha na luz, com a verdade. O mal trabalha na obscuridade, no engano. E o que é engano? Engano é algo gostoso, legal, que você, vamos dizer, é como você dá ração para peixe, mas com uma tarrafa na mão. O peixe vem animado, tudo, mete a boca, aí você joga a tarrafa e levou todo mundo embora. Aí ele vai ou para o aquário ou vai para a panela. Então, assim, Deus não trabalha dessa maneira, com engano. Deus revela para a gente na luz, na sua verdade. E o que é a luz? Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem por nós. Obrigado pela mensagem que o Senhor nos revelou nesta noite, ao nos mostrar o quanto o Senhor nos ama. O Senhor nos fez a sua imagem e a sua semelhança. O Senhor nos formou do pó da terra, soprou em nós o fôlego de vida e passamos a ser alma vivente. Que nós possamos, enquanto vivemos, Senhor Deus, fazemos tudo para a tua honra e para a tua glória. Livra-nos de todo mal e ensina-nos a tua verdade, Senhor. Abra o nosso coração e a nossa mente. Ajuda-nos, Senhor Deus, a conhecermos a tua palavra a cada dia e sermos assim libertos do mal, do engano, estarmos preparados para a volta do Senhor, não somente isso, mas sermos também luz e sal. O Senhor disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Dá-nos uma ótima noite. Nós lhe pedimos que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos aqui que estiveram presentes, aqueles que não puderam estar. Visite cada um deles, Senhor Deus, cure os enfermos e console aqueles que estão
enlutados. Nós vimos aqui como é que devemos consolar aqueles que estão enlutados, com a esperança da tua vinda, do teu breve retorno e a esperança da ressurreição para aqueles que creem em ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Grande abraço a todos. Amém.